Cuidar de quem cuida é uma tarefa muito difícil. Por muitas vezes é deixado de lado e a nossa atenção nem foca nisso. Mas é algo imprescindível e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no Clube do Livro. Eu quero te convidar a já sentar aí no seu sofá, pegar o seu café, o seu chá, o seu suco, não sei qual que é a sua preferência, mas relaxa aí, o papo de hoje vai ser muito bom, eu espero que seja edificante para você. A proposta do Clube do Livro é sempre trazer literaturas que tragam reflexões fervorosas, edificantes, poderosas para a transformação da sua vida, do seu coração. Então hoje o tema é muito importante, eu sou suspeita para falar que a convidada é uma pessoa que mora aqui no meu coração, então vocês já vão saber quem é, se já não levou um spoiler aí. Mas eu já quero convidar você a se inscrever no canal, a curtir, a compartilhar esse link com os profissionais da saúde que você conhece, com as pessoas envolvidas nessa área que você conhece. Com certeza vai ser muito bom para eles, porque a gente vai falar do livro Linha de Frente, para essas pessoas que trabalham na saúde, que principalmente nesse momento de pandemia estavam lá correndo risco de vida para ajudar outras pessoas. Então é muito bom pensar sobre isso, é muito bom refletir sobre esse tema tão importante para a gente durante esse ano inteiro que a gente passou. Então eu já quero falar aqui com a minha amiga Eleni Vassão. Obrigada, Eleni, pela sua presença aqui de novo. É muito bom. Bom demais estar aqui com você, Letícia. Prazer mesmo. É muito bom. A gente tem aqui, Eleni, toda sexta-feira, né, no Capelania. Então eu já convido você, se você gosta desse assunto, se você nunca ouviu falar, ficou interessado, já entra lá no site da IPP Play, canal IPP Play, e vê lá a playlist de Capelania, que vai ter coisas recheadíssimas, né, Eleni? É verdade. Já falou de tudo aqui, né? Tem sido bom demais. Trazer gente muito boa para ser entrevistada também. A gente cresce junto, muito precioso. E aqui o jogo vira, né? Porque você entrevista, agora você está sendo entrevistado. Mas é um ajudando o outro, um ensinando o outro e aprendendo. É muito bom aprender com você também. Então, obrigada por ser essa pessoa que sempre traz bom conteúdo pra gente. Que Deus continue te abençoando. Eu falo assim, que a Eleni já disse, eu sou tiete da Eleni. Todo mundo já sabe, não é novidade pra ninguém. E Eleni, eu queria perguntar já, por que você decidiu escrever o Linha de Frente? Como que surgiu essa ideia? Assim, creio que é uma inspiração, uma iluminação do Espírito Santo de trazer esse tema e para os profissionais de saúde se sentirem acolhidos, enxergados, valorizados. Mas como que surgiu essa ideia? Que boa pergunta, Letícia. Foi o seguinte, nesse tempo de capelania em meio à pandemia, nós temos muitos hospitais, onde nós desenvolvemos o ministério, mas vários deles foram tirados de nós, no sentido assim, não pudemos entrar por causa da contaminação, do perigo e tal. Então, nós tivemos que ser criativos nestes hospitais, onde não podíamos ter contato com os pacientes e profissionais da saúde, criar coisas novas, novos meios, novas estratégias de chegar até eles. Nós sempre cuidamos do paciente, do cuidador familiar, mas também do profissional da saúde e dos funcionários do hospital. Porque nós enxergamos que se o hospital for um ambiente mais humanizado, se os profissionais da saúde e funcionários forem cuidados, forem acarinhados, forem atendidos em suas necessidades, eles vão se relacionar melhor uns com os outros e também vão atender de uma maneira muito mais humana os seus pacientes. E isso vai resultar num tempo mais breve de internação, na adesão ao tratamento médico também e numa satisfação, porque o paciente estará sendo atendido integralmente. Corpo, alma, mente, e ele vai estar se sentindo num ambiente mais acolhedor. Isso vai fazer toda a diferença para ele. E pensando que o profissional da saúde
nessa pandemia ficou muito desgastado. Coitados, muitos deles trabalharam plantões duplos, triplos, com medo de levar a doença para casa, a contaminação para os seus queridos. Alguns médicos até foram dormir na edícula das suas casas e não tiveram contato com a sua esposa e os seus filhos por meses. Alguns foram para hotéis para que não levassem perigo para casa também. Então, eu fiquei muito dolorida pensando, Deus, o que eu posso fazer para chegar até eles e levar o teu carinho, o teu amor para essas pessoas também. Então, foi com essa intenção que eu comecei a escrever o Linha de Frente. Nossa, muito bom. E, assim, ideia de Deus mesmo. E eu estava pensando aqui agora, como é importante, de fato, cuidar de quem cuida. Cuidar dos enfermeiros, dos médicos, dos plantonistas. Tem gente que vira dias trabalhando e, assim, cuidar do coração deles, cuidar, dar atenção, acolher. Sim. Eu acho que é muito importante nesse processo, até pela harmonia do hospital, né? Para eles ficarem satisfeitos e vão transmitir essa satisfação para os pacientes, né? É verdade. Porque não é fácil para ninguém que está ali, né? Não é. E assim, eu trabalho há 39 anos em hospitais e em contextos diferentes. Então, o trabalho dentro da psiquiatria do hospital é o profissional que lida com os pacientes psiquiátricos são de um jeito, né? Aqueles que vão trabalhar no berçário, na neonato, ou vão trabalhar no setor da oncologia, têm um perfil diferente. E pensando que muitos tiveram que se adaptar a trabalhar no setor de moléstias infecto-contagiosas, muitos dos hospitais foram transformados, tiraram todas as outras especialidades de dentro do hospital inteiro, como o Hospital Geral de Vila Penteado, por exemplo, onde meu filho é capelão, Denis. Eles esvaziaram os leitos, mandaram para outros hospitais, outras patologias, e dedicaram os 200 leitos para a Covid. Deixaram só a UTI de queimados ali, com 8 leitos. Mas imagine o que o profissional da saúde sentiu nessa hora, né? Invadido, num estado de confusão. Ninguém sabia muito desde o começo como tratar a doença, como diagnosticar sintomas diferentes em pessoas diferentes. Então, o sofrimento deles era muito grande desde o começo. E também eu fiquei pensando nos profissionais em geral, não só no médico, na enfermeira, na fisioterapeuta, na psicóloga, assistente social, que estão no contato diário com o paciente, direto dentro das UTIs também, terapeutas ocupacionais, mas desde o funcionário da recepção do hospital. Então, eu comecei entrevistando cada um destes e pedindo para os meus capelães, ou mesmo através do meu podcast Medicina para a Alma, que eu atendo muitos profissionais da saúde também, pedi que eles escrevessem o testemunho deles em meio à Covid, trabalhando em meio aos pacientes. E foi muito interessante porque chegou o depoimento de uma funcionária da recepção, falando como ela estava em choque ainda em atender os familiares que chegavam ali ansiosos por saber notícias, não podiam entrar para ver o paciente e ela precisava aquietar o coração deles, né? Mudou a função dela completamente. A pessoa que cuida da limpeza, ela limpando os colchões de pacientes que tinham acabado de falecer, fazendo aquela limpeza terminal ali naquela UTI e sentindo o clima. Ela muda meio que invisível, porque o profissional da limpeza quase nunca é visto no hospital, não é considerado, mas faz um trabalho tremendo,
mas os profissionais num clima de dor, de perda enorme, porque haviam se afeiçoado àquele paciente. E com o quadro do Covid é muito repentino. O paciente está falando, está bem e de repente evolui rapidamente para uma insuficiência respiratória, vai para a intubação e aí ninguém sabe se ele sai. E eu tenho uma neta que é fisioterapeuta e ela escreveu também um dos depoimentos ali, falando como foi difícil para ela segurar a mão de uma senhora que falava, por favor, só fica aqui comigo. Só fala para mim que eu vou ser entubada, mas que eu vou voltar, eu não vou morrer. E como foi dolorido. Então, assim, essa pandemia trouxe ao profissional da saúde que talvez lidasse com um caso ou outro desse tipo nas UTIs ou em cuidados paliativos, generalizou. Eles tiveram que lidar com vida e morte, com muitas mortes todos os dias e pessoas de todas as idades e que chegavam no hospital andando e de repente evoluíam rapidamente para um quadro mais grave. Então, assim, sentindo a dor deles, que eu comecei a pensar, a orar para que Deus me desse condições de escrever um material como este. Outra coisa importante também, uma das nossas estratégias que Deus nos deu foi, já que nós não podemos estar nesse hospital que nós estávamos todos os dias, o dia inteiro, porque capelania é isso. Nós temos uma sala em cada hospital onde nós trabalhamos e temos equipe o dia todo e todos os dias da semana. Então, nós damos continuidade ao atendimento de cada pessoa ali. E nós ficamos pensando, e agora? Como que a gente vai atender esses pacientes que estão na UTI Covid? Como nós vamos fazer o atendimento a essas famílias também? Então, nós pensamos, nós fazemos parte de uma equipe médica dentro do Hospital do Servidor Público do Estado, por exemplo. E eles começaram a passar para nós os prontuários todos e nos colocar em contato com os familiares, dando o nome do familiar cuidador principal e o telefone, o WhatsApp dessa pessoa. Então, nós preparamos uma equipe de capelães para estarem ligando para essas famílias, dando ouvidos, tirando dúvidas quando possível, mesmo entrando em contato com os médicos também, mas principalmente orando, lendo textos bíblicos, confortando e apresentando a pessoa de Jesus como Salvador. E assim, muitas pessoas aceitaram a Cristo através do celular, através dessa maneira de lidar. Então, assim, é cuidar de gente o tempo todo, nem sempre do paciente quando não é possível. Mas outra estratégia que nós pudemos desenvolver também, pensando no profissional da saúde que estava junto à UTI, junto ao paciente entubado, sedado ali, uma terapeuta ocupacional, que é da nossa equipe de cuidados paliativos desse mesmo hospital, falou: Eleni, por favor, grava para mim mensagens de até 1 minuto, porque eu vou levar essa mensagem no celular e vou tocar no ouvido do paciente, mesmo que esteja inconsciente, entubado, e que talvez não tenha nenhum familiar por perto, tal. E ela começou a fazer isso e foi muito interessante porque eles começaram a observar os monitores e ver que havia uma linha de assim, desaceleração do coração, né? No sentido assim, a pessoa estava inquieta, angustiada e a palavra de Deus realmente trouxe conforto. E com o plus da sua voz ressoando, né? Porque é uma voz que dá paz. Inclusive, eu escuto Medicina para a Alma, escuto os podcasts assim que eu acordo, já... Ai, deixa eu colocar aqui no devocional da Eleni. Que é bom já
tranquilizar o coração, né? A gente, às vezes, nessa vida de correria, né? Sim. A gente não percebe. Mas imagina para quem tá lá, sem recursos, né? Tá lá doente, tá sentindo dores no corpo, tá sem os familiares por perto na questão do Covid. Tinha que ficar... A companhia que tinha era dos profissionais da saúde, né? É verdade. Então, ter essas gotinhas de graças diária, acho que deve ser imprescindível nesse momento. Amém. E a gente tem sempre se preocupado em fazer um atendimento assim contínuo ao profissional da saúde. Nós temos um trabalho chamado Medicina para a Alma, onde nós organizamos congressos e seminários para os profissionais da saúde. O primeiro que eu organizei lá para o Hospital do Servidor Público do Estado mesmo, e depois para o Hospital de Vila Penteado, e fomos fazendo outros também para outros hospitais, mas no Hospital do Servidor Público do Estado eu falei, meu Deus, que ousadia minha, a primeira vez, eu nem sei se esses profissionais vão responder, era espiritualidade e saúde, o tema, e medicina para a alma. E foi muito interessante, porque naquele dia, nós fizemos um dia de seminário, foram 600 profissionais da saúde do hospital. Eles se revezavam, porque tinham que dar plantão, mas ia assistir uma palestra, outro corria para assistir a outra, e ficaram até o final para o sorteio de Bíblias. Impressionante. Gente. A maior parte dos profissionais não eram nem cristãos, mas eles tinham uma fome, uma sede de Deus e queriam mais. Então, quando eu fui escrever o Linha de Frente, eu levantei esses depoimentos. Todos os capítulos começam com o depoimento de um profissional da saúde. E depois disso, então, apresentando como resposta à questão que ele levantou, um trecho da palavra de Deus, conversando com ele, e depois uma oração também, ou um trecho da palavra puramente. Mas é muito gostoso a gente poder se comunicar, né, e sabendo que, de alguma forma, Deus vai usar. E você falou isso agora e já me deu um flash aqui, porque o nosso tema no Clube do Livro, o nosso subtítulo, vamos dizer assim, nosso slogan, é nós lemos para sabermos que não estamos sozinhos. Então, nessa circunstância, nessa situação do profissional de saúde, do paciente, ele lê um livro como esse, lê a palavra de Deus para saber que ele não está sozinho ali. Né? É verdade. Então, acho que, assim, fecha assim de uma forma muito prática, da gente saber que a leitura não é um ato solitário, né? Não. É algo que a gente pode levar para as outras pessoas como uma ferramenta de esperança, Sim, né? É verdade. Isso, como pode se tornar um testemunho vivo amanhã, né? Tudo que a gente escreve chega longe. Não é verdade? Deus vai soprando assim, vai levando. É muito gostoso, muito e precioso. Assim, você escreveu, a gente está gravando um vídeo a respeito disso, a gente está gravando aqui para você aí da sua casa receber esse conteúdo, e a gente não sabe em que nível isso pode chegar, a gente não sabe em que país isso pode chegar, não sabe em que tipo de situação uma pessoa pode estar assistindo esse vídeo, depois tendo esse livro como um acervo, como um tesouro pessoal para recorrer. Hebreus 4,16, recorrer ao Senhor confiadamente em tempo oportuno, recorrer ao trono da graça. Né? Amém. E sabe que uma coisa bem importante, nós fundamos uma publicadora, a ACS Publicadora, Associação de Capelania na Saúde, e fizemos isso para levantar sustento para as capelanias, porque todas as nossas capelanias, todos os nossos capelães são mantidos através da Associação de Capelania na Saúde, que vive de ofertas. Então, assim, às vezes eu fico meio angustiada, porque, meu Deus, como nós vamos pagar os nossos capelães e secretários e administradores esse mês? Mas 39 anos, o Senhor tem sido fiel, então, mas nós fizemos isso também como uma estratégia para levantar sustento, alguma coisa mais sólida, e foi o primeiro livro
publicado, impresso pela nossa editora. Então, está em ACS Publicações e também está como e-book. Entra na Amazon e você encontra o livro. E se você quiser, entrar no Capelania na Saúde, no nosso site, e pedir o livro também. Fechou, é esse o caminho que o pessoal precisava agora. E olha só, que projeto bonito. Você vai estar aderindo um livro e sendo edificado, mas você também vai estar ajudando capelães pelo Brasil, né? Sim. Ajudando uma fundação tão importante para a gente aqui. Eu tenho o prazer de receber essas literaturas no Clube do Livro e saber que, de alguma forma, isso pode reverberar em outros lugares, né? A gente pode estar diante de novos capelães aí no Clube do Livro. Isso mesmo. Você está sendo convidado e desafiado a participar desse projeto, a participar desse movimento que é bíblico, é do Senhor. A gente tem que se empenhar na nossa vida. A gente vive tão pouco, né? A gente vive um pouquinho dessa terra, então esse pouquinho que a gente tem aqui, a gente pode abençoar outras pessoas e não só isso, né? Não só se preparar com cursos, com livros, mas já fazer hoje o que a gente tem a oportunidade, né? Quantas vezes a gente vai fazer uma consulta no hospital? Quantas vezes a gente não vai fazer exame de rotina, conversar com o médico? E como que a gente pode arrumar a nossa comunicação? Como que a gente pode se preparar biblicamente para ser luz nesses lugares também, né? Sim. Conversar, puxar um papo com a pessoa do lado, que está ali na sala de espera, que está com uma notícia ruim, você pode ser uma luz naquele momento. Né? Com certeza. E eu fico pensando nos próprios médicos, que às vezes eles têm que conter tanto as suas emoções, porque eles não sabem como lidar com as situações e eles nem todos, né, mas muitos não sabem como dar más notícias. Me lembro de um irmão, eu comecei um curso novo com a experiência que tive com ele, porque o médico foi feito o exame em toda a fábrica onde ele trabalhava no início da AIDS, e o médico foi chamando um por um e falando assim: olha, você tem AIDS. Quanto tempo você vai viver? Eu não sei. Se você tiver dinheiro para fazer tratamentos experimentais, tudo bem. E provavelmente você contaminou toda a sua família também, a sua esposa, seus filhos pequenos. Então, até a próxima consulta. Quando eu recebi esse homem na minha sala de capelania, ele tinha tentado se matar antes de chegar à minha sala, porque ele ficou louco. Então, assim, como é importante nós prepararmos o profissional da saúde para saber como lidar com o seu paciente e trazer esperança, mesmo que a notícia seja ruim, mesmo que o prognóstico seja muito negativo, mas se ele tiver uma palavra de ânimo, de esperança, isso vai fazer toda a diferença. Eu tenho trabalhado muito com esses profissionais, falado em congressos médicos também e procurado cultivar esse lado. Eu tive, pouco tempo atrás, o privilégio de ser chamada para falar num curso de gestão em saúde, formação de gestores em saúde. E o curso é capelania. Como a capelania influencia, impacta o hospital todo, cuidando de quem cuida. E como isso faz diferença no ambiente. O paciente adere ao tratamento, o paciente reage melhor e o paciente ele se comunica melhor com o seu profissional. E o profissional se sente menos armado, no sentido assim, eu tenho que ser forte, eu tenho que fazer tudo direitinho. Não, é gente cuidando de gente. E lembrar que o médico também é gente, né? Exatamente. Ele também é ser humano e ele precisa de cuidado, Sim. né? Ele precisa de um alívio, de um consolo, de um conforto. E acho que
pensar integralmente, né? Aham. O paciente, ele é um ser integral. Então, Exatamente. se ali, naquele momento, ele está sentindo um ambiente acolhedor também pelo médico, Aham. realmente o tratamento vai ser mais eficaz, né? Aham. Porque a gente é integral. Nossa emoção, os nossos sentimentos, tudo vai compor, né? Uhum, é verdade. Foi tão interessante treinar um médico. Ele era cirurgião de transplante de fígado do HC. E ele falou: Eleni, eu estou indo para Miami, vou dirigir o setor de transplantes ali, dar aula na faculdade de medicina, mas antes disso eu quero que você me treine em capelania. E foi um privilégio andar por todo o hospital com o Dr. Neri e mostrar para ele como ele poderia atender o paciente, dando ouvidos a ele, observando as suas emoções, levantando as suas necessidades espirituais, emocionais, e então oferecer uma resposta da palavra de Deus. Ele percebeu a diferença que fez na vida do paciente, na adesão à hospitalização, né? Porque muitos pacientes ficam desesperados e querem sair correndo no meio daquele sofrimento tão grande ali, mas quando tem profissionais que cultivam esse vínculo. E foi muito interessante, conversando com outros profissionais, mesmo diretores de setores ou diretores de hospitais. Eu me lembro que uma diretora clínica de um grande hospital, ela falou assim: Eleni, eu tenho que mudar os meus pacientes que estão nos andares para a UTI, quando eles se tornam mais graves, não porque a UTI vai oferecer alguma coisa, mas porque os profissionais do setor se afeiçoaram àquele paciente e não têm estrutura para lidar com a morte dele. Então, o paciente vai morrer na UTI. E eu falei: não, a gente tem que equipar os profissionais para lidarem emocionalmente e espiritualmente também com os pacientes, para que eles possam manter esse vínculo e acolhê-los, abraçá-los até o fim. E a gente faz isso em cuidados paliativos, fica com o paciente até o fim. E isso não nos pesa, no sentido assim: nossa, estou arrebentado porque eu acompanhei tal paciente com quem eu tenho uma amizade até o final. Dói no coração. Mas é muito gratificante você ver que Deus agiu através da sua vida e além da sua vida, na vida daquela pessoa. E que você preparou o ambiente até o final da vida dela para que ela ainda assim tivesse feliz naquele momento, né? Porque imagina no final da sua vida você é tirado do meio das pessoas que têm te levado alguma alegria, algum consolo no meio da dor. Então, para o paciente devia ser ruim também ficar na UTI sem laços, né? Então, ter esse laço até o final da vida seria melhor para ele. Muito, muito melhor, muito precioso. Eu lembro que durante a pandemia eu vi um vídeo na internet, né, rolando nas redes sociais, e eu vi um vídeo de um médico saindo do hospital e ele agachou assim na frente do muro e começou a chorar, né? E eu chorei com aquele vídeo, porque é justamente isso, né? Ele teve que lidar com a morte, eram muitas mortes que estavam acontecendo, e a pessoa que estava de longe filmou porque ficou emocionada com a reação dele, né? O médico, ele é um ser humano que tem sentimentos, tem afeições e que precisa de um carinho, né? Precisa de não precisa ser um muro de gesso que não vai sentir nada, né? Ele vai ter sentimentos ali, a gente precisa tratar isso e a gente tem que estar ao redor ali, dando aquele suporte, né? Nós fizemos um programa hoje chamado Minutos com Deus. É um programa onde nós vamos até o profissional da saúde no setor onde ele está, e nós pedimos antes à chefia do setor a autorização, o melhor dia da semana, tal, e daí nós temos ali, levamos uma mensagem de 4 minutos, uma mensagem bíblica a partir da necessidade levantada naquele setor. E respondemos biblicamente. E depois levantamos motivos de oração e oramos com aqueles profissionais. Fazemos isso em qualquer setor do hospital, até mesmo no necrotério, com os funcionários do necrotério. Gente, é tão precioso, porque todos aqueles dramas que eles trouxeram de casa,
somados às intrigas no trabalho, às competições, somados ao ambiente tão estressante, são tratados ali naquela hora. E quando eles descobrem no Senhor a sua força, a condição de continuar a lutar ali e a ser bênção, e sendo fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder, as coisas mudam, e muito. Amém. E é esse o objetivo, né? Sim. Que as coisas mudem, que as pessoas vejam isso, né? Que seja realmente, apesar de estar no meio da dor, no meio do sofrimento, que seja um momento que a gente passe com Deus, né? Aquele trecho famoso de Isaías, né? Se passares pelo fogo, estarei com você. Sim. Se pelas muitas águas também. Então, sentir a presença de Deus nesses momentos e nós como cristãos, levar essa palavra de esperança, de paz para esses profissionais levarem também, né? Serem semeadores dessa boa palavra e dessa boa notícia, né? Eleni, eu quero agradecer a sua presença aqui, agradecer porque sempre que eu peço você atende aos meus pedidos, né? E é um prazer, é um privilégio ter a sua presença aqui. Muito obrigada. Tá? Para mim também, Letícia. Deus te abençoe Amém. muito e muito obrigada. Amém. Obrigada pela sua participação, que ficou aqui com a gente, ouviu esses testemunhos maravilhosos, ouviu esse bate-papo muito bom. E eu quero te convidar a entrar no site da Capelania, já entra aí, já vê essa nova editora que a gente tem de capelães e que com certeza vai ajudar você a se preparar, a ser desafiado nessa área. O Clube do Livro fica por aqui, mas já tem muito mais. Tchau, tchau.